Vamos lá, eu acho importante a gente abrir esse espaço também para falar sobre a questão do Tarcísio. O silêncio do Tarcísio, desde o anúncio da candidatura do Flávio na sexta-feira, chama a atenção, né? Até porque o nome do Tarcísio é sempre citado, falado, está nas pesquisas de intenção de voto. E o senador Flávio Bolsonaro citou Tarcísio, aliás, ele disse que foi lá, ele pessoalmente, veio a São Paulo para contar a Tarcísio a respeito da candidatura dele, né, da escolha do nome dele pelo pai. O senador, nessa entrevista que ele concedeu, ele contou que procurou Tarcísio antes mesmo do anúncio público e que o governador foi muito receptivo. E Flávio Bolsonaro chamou Tarcísio de o principal cara do nosso time hoje. Vamos ouvi-lo. Olha, o Tarcísio é um cara fora de série. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio. E a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. Então seria exatamente o contrário. Então foi muito boa a reação, um cara que se mostrou de peito aberto, mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje. Porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil. Tarcísio não se pronunciou. Como é que você pode decifrar para a gente todos esses códigos, Josias? Ele fala do Tarcísio, aí o outro filho critica o Tarcísio fica em silêncio. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é o desespero da família Bolsonaro, né? A família está, de fato, desesperada porque o Bolsonaro foi preso e no Congresso Nacional ninguém fala em anistia mais. Desligou-se da tomada até aquela proposta alternativa, que era a redução de penas dos condenados, porque o PL ficava insistindo, não, se for ao plenário essa proposta, nós vamos apresentar uma emenda tratando da anistia. Então, esses assuntos foram desligados da tomada, como disse. E a família está desesperada e fez essa última jogada para tentar ressuscitar a anistia. E o Flávio Bolsonaro fala, nós queremos votar isso ainda nesse ano, né? Então, saiu o Datafolha no final de semana mostrando que se a eleição fosse hoje, a sucessão presidencial, o Flávio Bolsonaro ele seria candidato favorito a eleger o Lula para um quarto mandato. Segundo o Datafolha, o Lula prevaleceria sobre ele com 15 pontos de vantagem, 15 pontos percentuais. E o Tarcísio aparece mais bem posto na pesquisa, está 5 pontos atrás do Lula, mas o Bolsonaro, ao empinar essa pseudo-candidatura do filho, travou a realização do sonho presidencial do governador de São Paulo e fez pior. Ele, ao estimular a pulverização da direita, e foi isso que ele fez desde sexta-feira, esse é o sentido do movimento, olha, se vocês não atenderem à nossa demanda, nós vamos atomizar a direita brasileira. Ao fazer isso, o Bolsonaro, na prática, criou as condições para que o Tarcísio realize o seu pior pesadelo, né? Então, esse é o cenário, Fabiola. Eles estão travando o que seria a principal opção do Centrão, que é o Tarcísio de Freitas, com o propósito de obter desse grupo o Centrão, que é o Centrão que elegeu o Tarcísio como seu quindim, pressionar também o mercado para que o mercado haja sobre os políticos, para ver se desencavam uma anistia no Congresso. Mas isso parece inviável, Fabiola. Agora, já estava claro há muito tempo, claro como água de bica, que a família estava acima de tudo para o Bolsonaro. E ele não passaria docilmente o bastão para alguém de fora do clã. O Bolsonaro desfruta no isolamento lá da carceragem da Polícia Federal da companhia do fantasma da insignificância. E ele pressentiu que o apoio ao Tarcísio de Freitas, sem a garantia de uma anistia à vista, consolidaria o hacking, o hacking desse líder político preso, consolidaria como o personagem se tornaria definitivamente irrelevante. Se ele apoia agora, ele fica realmente irrelevante. Então, ao pretender substituir o Bolsonaro sem contestá-lo,
inclusive nas posições mais inaceitáveis, o Tarcísio de Freitas, esses governadores de direita que também têm pretensões presidenciais, os líderes do Centrão, todos eles tornaram-se espécies de sub-Bolsonaros. O Tarcísio ficou um personagem, quando ele se confundiu com o golpismo, chamou Alexandre de Moraes de ditador, desqualificou o Supremo, disse que o Bolsonaro foi condenado injustamente, que é uma figura inocente. Ele acabou se tornando mais dispensável do que o Bolsonaro original. Então, com essa sabugice toda, o governador de São Paulo marcou um golaço, Fabiola. Ele marcou um golaço a favor do Lula, porque agora está o Lula assistindo de camarote a pulverização da direita e essa movimentação do Bolsonaro, que se tornou, a essa altura, Bolsonaro e seus filhos tornaram-se cabos eleitorais do Lula. Tem muita gente comentando aqui, ó, o Leonardo diz, o Tarcísio é o cara do mercado, tanto é que na sexta-feira o mercado despencou com a escolha do Flávio, porque eles olham aí a escolha do Flávio como um nome mais fraco em relação a Tarcísio. E aqui muita gente falou assim, o governo, né, os apoiadores de Lula celebraram a escolha do Flávio. Teve isso também, ô Sakamoto? Acha que, por exemplo, para o Lula a disputa com o Flávio é mais fácil do que a disputa com o Tarcísio? Para o Lula, né? O cálculo do Lula é que a disputa com o Flávio ele ajuda a reeditar uma disputa de 2022, na qual ele ganhou mesmo estando sem a máquina. Né? O Lula estava sem a máquina, né? O Bolsonaro conseguiu perder, foi a primeira pessoa que perdeu uma reeleição estando montado, cavalgando a máquina, né? Devido à quantidade de bobagem que ele mesmo fez, de erros, 700 mil erros na pandemia, né? Por exemplo. Só que o que acontece é que, além disso, o Flávio ele é visto como uma pessoa que tem os seus BOs, né? Ele tem BO de rachadinha, quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro, a questão de lavagem de dinheiro usando loja de chocolate, a questão da mansão dele de milhões de reais lá em Brasília. Então tem muitos BOs e o fato de que, apesar do Flávio ser originalmente o filho que daria a sucessão a Bolsonaro, o sucessor natural, tudo isso mais, essa quantidade de BOs acabou atravancando a vida do Flávio, não tenha dúvida nenhuma. É uma pessoa também menos carismática que Michele Bolsonaro e é uma pessoa que não tem a máquina também de São Paulo, como tem o Tarcísio, e o apoio do Centrão, que unifica mais o Centrão, que o Tarcísio é a chance do Centrão se ver no poder, inclusive indicando talvez um vice-presidente, ou mesmo, né, da própria Faria Lima, né, como mesmo o leitor colocou, né, a Faria Lima deu um piti na sexta-feira, caiu 4% a bolsa, caiu um monte de coisa, é o mesmo, e aí que tá, eu vou fazer uma defesa, né, com todo respeito, gente, tipo, é óbvio, alguém aqui acha que eu apoio, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se achar, retrocede 20 anos na temporada dessa minissérie, porque pulou uns capítulos. Dito isso, né, o mercado vai dar pedido. Não é o mercado que escolhe presidente, não é o mercado que tem que escolher presidente. O mercado pode ter opinião. Então, da mesma forma que o mercado derrubava as cotações na época do Lula, derrubar agora na época que a direita está discutindo o candidato é uma bobagem, não cabe ao mercado isso, porque isso é uma pressão. O mercado quer fazer pressão em cima. O problema é que é fazer pressão em cima de emprego, em cima da economia, em cima de tudo isso. Falar que simplesmente a questão do risco... Caramba, tipo, o cara simplesmente se colocou, só porque não é o Tarcísio, aí o pessoal fritou, né? E quer mandar um recado, mas mandar um recado com a economia brasileira. Então eu criticava isso pro Lula, critico isso também pro Flávio, não faz sentido nenhum. Quer dizer, sentido faz, né? Mas é só sacanagem. Dito isso, Fabiola, tem um ponto que é o seguinte, rapidamente, né, para não me estender. O governador Tarcísio de Freitas, né, é o que a gente está falando, ele tem até agora se dedicado ao máximo de emular e de apoiar publicamente o padrinho dele. Subiu em carro de som, chamou de Moraes de tirano, criticou o STF, disse que decisão da justiça, criticou a decisão de justiça, o que é um absurdo para governador. Ele fez muita coisa que ele botou aquele bonezinho vermelho do Trump, né, no momento, ele defendeu o Trump no momento que o Trump estava cacetando o Brasil. Ele fez tudo isso, por quê? Para ser escolhido pelo bolsonarismo como candidato. E agora acontece isso, é por isso que ele está em silêncio. Ele está em silêncio esperando o seguinte, esperamos que isso aqui seja apenas uma estratégia e que no final ele seja indicado. Caso contrário, não tenho dúvida nenhuma que ele vai ficar uma arara, mas vai ficar mesmo. Porque vai pensar, eu fiz tudo isso à toa?
né? E para terminar, Fabíola, tem um ponto da fala do Flávio, que eu até pedi para a Fabíola para falar um pouco também, que a gente, eu não sei se tem aí, se tiver no áudio, gostaria que recuperasse ela inteira, né? Que é o seguinte, gente, quando o Flávio Bolsonaro fala o seguinte naquela entrevista coletiva, a partir do momento que eu tenho a possibilidade, com esta exposição e a cobertura de vocês da imprensa, que a cobertura de vocês da imprensa vou me dar, de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília e que vai realmente querer fazer uma pacificação nesse país, ele está falando de quem? Ele está se comparando com quem? Essa é uma pergunta, não, de verdade. Fala assim, ó, como vocês vão conseguir um Bolsonaro mais centrado, que conhece a política, que conhece Brasília, que quer pacificar? Ou seja, ele está falando o quê? Que as pessoas acham que ele não é isso? Ou as pessoas estão achando que ele está falando, criticando o pai, que não é centrado, que não conhece a política, que não conhece Brasília e que não quer pacificar o país? Ou ele está falando da madrasta, que não é centrada, que não conhece a política, que não conhece Brasília, que não quer a pacificação no país? Ou está falando dos três irmãos, Carlos Eduardo e Jair Renan, que não conhece, que não é centrado, que não conhece a política, que não conhece Brasília e que não quer pacificação? Ele está falando de quem, né? Então é o seguinte, do jeito que o senador colocou, ele está falando, olha, vocês vão conhecer um Bolsonaro novo, né? Então é o seguinte, ele está criticando e falando que o Bolsonaro que o povo conhece é o quê, no final das contas? Qualquer opção significa que o Bolsonaro que as pessoas conhecem, independente de quem seja, não são centrados, não conhece a política, não conhece a Brasília e está se lascando para a pacificação do país. Que ótimo que você relembrou essa frase, porque quando eu li também Não soa estranho isso? Eu achei muito... Porque ele foi contra o próprio pai quando ele faz essa frase, né? Quando ele fala assim, não conhece Brasília? Quantos anos o Bolsonaro ficou deputado? 30 anos deputado, 4 anos presidente, né? Então foi uma coisa que pesou contra ele.